Hello, Red Lions. One more time here. Meu nome é Eleazar Villavicencio, diretor de marketing e comunicação do Boston City FC Brasil. Entrevistar jogadores, entrevistar treinadores é uma coisa, a gente acaba conversando com naturalidade. Agora, falar com aquele que sempre faz as perguntas e você fazer as perguntas para ele é um pouquinho mais difícil. Hoje temos a honra de entrevistar Mauro Naves, um dos maiores repórteres e periodistas, jornalistas do futebol do Brasil, histórico, acompanhou muitos mundiais, muitas Olimpíadas, os craques e atletas da seleção brasileira, e hoje traz pra gente aquilo que você não acha facilmente na internet, aquilo que às vezes a gente se pergunta, como ele escolhe os jogadores para serem entrevistados? Como ele escolhe as perguntas que ele vai fazer? Como é feita essa relação entre imprensa e atletas do clube de futebol? Você sabe aqui agora, é só acompanhar a gente. É uma pessoa que teve como experiência 6 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas, realmente um currículo fantástico. Muito obrigado e muito bem-vindo, Mauro Naves. Deixa eu me acertar um pouco aqui, Eleazar. Boa tarde a todos. Sem problema nenhum. Eu não sei, se tiver escuro, você avisa que não falta luz aqui para clarear, mas eu estou tentando botar ele numa posição um pouco melhor aqui para eu conseguir te ver. Deixa eu ver. Tá tudo bem assim? É meio complicado mesmo, porque quando a gente está sozinho, ele enquadra de um jeito, quando aparece o convidado, ele já enquadra de novo. É complicado. Para mim também é novo. Tá me ouvindo? Vocês estão Perfeito. Você está me ouvindo bem, que é o que interessa? Tá bom? Sim, perfeito. Tá perfeita imagem, perfeita iluminação, perfeito o áudio, Mauro. Muito obrigado. Eu que quero agradecer, dizer que é um prazer estar com vocês aqui e, dentro do possível, né, bater esse papo e tentar, sei lá, emitir a minha opinião dentro daquilo que eu vivi, que eu conheço. No que eu não souber também, eu te falo, Eleazar, essa praia não é minha e tal. Mas vai ser difícil, mas pode ser, não tem problema. Mas realmente agradecer também o Renato aí que fez essa ponte entre nós para a gente poder estar conversando. Ele tem muito interesse em que o Boston tenha uma formação ética integral de toda a equipe de funcionários, mas também de atletas. E por isso, essa preocupação é muito importante para nós também. Mauro, sou chileno, estou há 12 anos no Brasil aqui e tenho trabalhado com alguns atletas profissionais, Edmilson, Dodô, entre outros. Porém, eles têm um olhar, uma experiência de vida focada no campo mesmo, e agora estão aprendendo uma segunda profissão. Para mim, falar com você realmente é um privilégio como estrangeiro, como amante do futebol brasileiro, até porque em você a gente reúne todos os pontos de vista. Isso para mim é o mais impressionante. Você tem o ponto de vista do torcedor, do técnico, do atleta, do empresário, do dono do clube, do associado. Então, e com a sua capacidade de análise, de crítica, até por ser um comentarista também no seu atual trabalho, eu sei que todas essas visões englobadas nessa análise vai trazer para nós uma experiência muito enriquecedora. Muito obrigado de verdade por essa entrevista. Não, que isso. Aproveito para dar boa tarde para o Renato, que está lá nos acompanhando. Tem gente lá na Flórida também acompanhando. Repito, o prazer é todo meu. O problema de fazer no celular é que às vezes toca, né? Agora mesmo tocou aqui. Eu não aprendi ainda, porque se eu botar, acho que se eu tirar e deixar só no Wi-Fi, eu não sei. Eu acho que aí cai essa conexão, né? Então, de vez em quando, se tiver uma interrupção aqui, porque tem alguém ligando. Para mim, essa apresentação também é nova. A gente tem que aprender a improvisar de vez em quando. Se cair, eu improviso alguma coisa aqui, a gente segue. Você falou que trabalhou com o Edmilson, zagueiro? Exato, volante, cabeça de área, zagueiro. Ele fez aí uma posição meio tripla, né, enquanto jogou. Assim, ele pediu para mim ter a biografia dele e estampar num livro a metodologia de treinamento que eles hoje aplicam no Sky Brasil, né? Então você já está convidado, e todos que estão aqui, para amanhã. Vou ter uma live com ele amanhã, às 8h15 da noite, horário Brasil. Vou falar com ele, está com um projeto grande aqui agora, né? Junto com uma nova equipe. Com os chineses e tudo. Está fazendo um CT também, um instituto, não sei bem. Amanhã eu vou saber de tudo lá com ele. Pessoa maravilhosa. Mas enfim, vamos nessa. Estamos aí, então muito obrigado. As lives são de 1 hora, eu sei que você tem um programa às 5h30, então vou tentar acelerar um pouquinho, extrair o melhor possível, então já passaria as perguntas. Nosso público, no geral, são atletas das categorias de base do Boston, porém a gente tem tido um público
muito amplo, isso enriquece um pouquinho mais. E queremos a sua experiência, primeiro, em relação ao que a gente fala de jogador nacional e internacional, durante toda a sua experiência. O Brasil, em 2017, ele tinha mais ou menos 1.200, um pouco mais, jogadores fora do Brasil. Porém, a gente percebe que os jogadores que saem e voltam por não terem sucesso, não se acostumarem lá, dá mais ou menos 70% se a gente colocar os atletas de menos de 20 anos. Tem opinião, pode ser linguística, alguma coisa assim, mas eu gostaria da sua opinião, por que isso acontece e por que às vezes se preocupam só depois de sair? Liga aí. A minha filha veio me auxiliar com a luz, mas como eu gosto de ficar com óculos, aí dá um efeito muito... Um reflexo. Às vezes fica azul também, o reflexo aqui, a gente tem o mesmo reflete. Não, tá bom assim, já tá desse jeito. Então, olha só, com relação a isso, eu vi até uns dados mais atualizados, né? Uma pesquisa do CIES, né? Que é o Centro Internacional de Estudos Esportivos, ele dá os números de 2019, né? Nossa. Dizendo que 1.600 brasileiros foram para fora, né? Que seria o maior número em termos absolutos, né? A gente vai falar depois trabalhei em mercado financeiro, me formei em estatística, eu gosto muito de números, então às vezes a gente tem que ter cuidado para trabalhar com eles, né? Nesse estudo do CIES, ele fala em 1.600 brasileiros e tal, vira uma manchete, mas foram, acho que 1.027 franceses e 900 e tantos argentinos. Se a gente pensar em termos da população, então o Brasil já não é mais quem exporta, quem mais exporta, né? Então a gente vê lá o número absoluto, o Brasil é o que mais... Em quantidade proporção não, né? Em proporção não é. Se você pensar no país, sei lá, 40 e poucos milhões da Argentina, com 900 e tantos meninos indo embora... A França tem um número bem interessante, que é bem menor também, né? Bem menor e tem 1.000 e pouquinhos indo. Então, assim, o nosso número em absoluto é maior, mas em percentual não é. Eu acho natural que os meninos daqui estejam indo, e isso é meio cultural, né? Porque é um mercado visto no mundo todo como formador, né? Como um celeiro. Eu acho que para os empresários aí entra muito o papel deles, e os meninos têm que ter muita preocupação em quem vão se amarrar, né? Em quem vão confiar, porque deve ser fácil para eles dizerem lá, vou trazer um centroavante que é brasileiro, um lateral que é brasileiro e tal, porque o cara lá fora tem aquela impressão, se é do Brasil, deve jogar bola. O que nem sempre é verdade, né? Então, muitos voltam porque também não são nem aprovados. Muitos voltam porque caem em armadilhas, né? De empresários. Eu conheço casos, né? De menino ir, chega lá e fica até mesmo abandonado, né? É fácil pegar um menino aqui que está ganhando lá 300, 500 reais na base, o cara fala, você vai ganhar $1.000, $1.500, sei lá, $2.000. Nossa, pô, 5 vezes mais, 6 vezes mais, vai ser uma maravilha. O menino vai nessa, pega, o empresário compra passagem, chega lá, esse empresário ganha um dinheiro, entrega o menino lá e às vezes não dá mais atenção, enfim. Tem casos que de desespero, são desesperadores mesmo de deixar os meninos por lá. Adaptação, não à toa, essa maioria, esse número que você deu, e mesmo esse número de 2019, acho que não por acaso a maioria tem ido para Portugal, porque já tem a facilidade da língua. Já facilita, né? O menino também se sente mais confortável para ir para um país que ele pelo menos fale a língua, para não sair daqui para ir para a Arábia, né? Chega lá e, em geral, esses meninos saem. Aqui está um vento danado, desculpa o barulho aí que está batendo. Aqui também, pode ser daqui às vezes, aqui também tem vento. Está ventando muito, E evidente que, assim, a grande maioria não sai falando inglês, sai falando nada e tal, prefere ir para Portugal, normal. Eu acho, assim, é fundamental, cara, esse trabalho de base, esse trabalho que vocês desenvolvem no Boston, essa seriedade, isso é a base de tudo. Cara, é o professor, como menino, a gente entrega nossos filhos numa escola e espera que esses professores na escola, além de conhecimento geral, passe coisas de educação, de postura, de cidadania. E eu acho que os técnicos da base, de qualquer idade, eles têm um papel fundamental, por isso eles deveriam ser muito mais bem valorizados, porque é ali que surge o jogador, né? O jogador tem 13 anos, chega lá um menino, 11 anos às vezes, 13, 15, 17, lá para 18 anos é que vai começar a aparecer uma oportunidade para ele sair
ou mesmo se profissionalizar, e, no entanto, ele fica na mão, às vezes, de um mesmo técnico 4, 5 anos, que deve ensinar a ele um pouco mais do que só futebol. E também não enganá-lo, sabe? Eu venho de uma época assim, eu achei que eu jogava bola pra caramba, Eliazar. Eu era de Brasília, eu estudei... Tentou ser jogador, Mauro? Tentou ser jogador? Não, então não é que eu tentei, cara. Eu queria estudar, na verdade, porque eu sabia da minha limitação como jogador. Mas eu fui campeão universitário, eu estudei com bolsa, porque meu time na universidade ganhava. Eu joguei na seleção de Brasília, até juvenil, eu fui campeão dente de leite. Então, se você deixar se iludir e pegar alguém que fale, pô, você joga muito, vou te levar lá para a China, você fala, pô, eu acho que lá na China eu jogo. A bola que eu jogo aqui em Brasília serve na China. E não era nada disso, entendeu? Eu não tinha bola para isso. Então, acho que é muito importante também o técnico, por mais força que queira dar ao menino, chegar uma hora que vê que não deu, filho. Falar, ó, sinto muito, ó, seu futuro aqui nessa praia não é legal. E outra coisa que eu acho que aí é legal, e é importante na base, tem, sei lá, 40 profissões dentro do futebol. Então tem muito menino que desanima, mas que não fez mais nada. Ele começou lá com 11 anos, 12 anos, 13, 18, aí ele não faz o curso técnico de nada, ou mesmo se faz, você é mecânico, você isso, você é aquilo, pintor, tal, mas ele não gosta, ele queria ficar no futebol. Mas mesmo entrando em campo sendo jogador, quantas profissões existem no futebol? Então há tempo nessa formação de você orientar o cara. Vai ser outra coisa dentro do futebol, que é o que você gosta, tal, mas não dá para você ser jogador, você não tem talento para isso. Então vai ser outra coisa. Existem muitas profissões e as pessoas esquecem, acham assim, pega o jogador, aí o cara é frustrado, aí ele vai ter uma outra profissão em que ele não vai se realizar plenamente, porque o barato dele é o futebol, vai ser frustrado a vida inteira porque não jogou, e ele poderia, mesmo dentro desse ambiente que ele gosta tanto, encontrar uma coisa que ele saiba fazer melhor do que jogar bola, entendeu? Então, acho que todo esse processo está na base. E quem são os orientadores? Quem são os professores? Quem são os educadores? Os técnicos. Por isso, esses precisam ser muito valorizados, terem boa formação, boa índole, e para dar esse tipo de orientação. É fundamental, é escola. É como nossos filhos numa escola crescendo, e às vezes o pai não tem tanta influência quanto tem o professor na escola, quanto tem o técnico na hora que está lá no CT com um menino desse. É fundamental que esses técnicos tenham boa formação, boa índole, e dê a esses meninos boa orientação. Confiar, né? O menino quer logo cedo ter um bom empresário, que é esse cara que vai levá-lo para um clube maior, ou vai levá-lo para o exterior. Não é fácil fazer essa escolha. Eu sei que não é fácil. O empresário chega lá, oferece um celular, uma cesta básica, paga a família, pega um contrato e vai ganhando o menino porque vai ganhando no dinheiro, né? E às vezes aquele cara não é o mais indicado para dizer para ele, ó, não vá para esse país, ou vá para aquele. Se puder ter um outro conselheiro, e aí o próprio técnico dele pode ser esse conselheiro, né? Ele chegar para o cara, receber uma oferta aqui, o próprio clube, se é um cara que você está lá com ele todo dia treinando, seu professor, pode ser o cara que vai te orientar. Ele não é empresário, ele é técnico de futebol, mas chega para ele, diz lá, ó, tá aparecendo um cara aí que tá me dando uma grana por fora e tá me prometendo levar para a Turquia. O que você acha? Eu não falo turco, evidentemente, mas o cara diz que a estrutura do clube tem um intérprete e tal. Conversa, procura, porque às vezes esse técnico tem muito mais condição do que o próprio jogador, na grande maioria das vezes tem mesmo, porque o menino nem é um jogador conhecido, de ter uma informação. Pô, esse técnico já trabalhou com fulano, não, esse cara aqui pisou na bola lá no clube e tal, enfim. Não ir se agarrando ao primeiro empresário que aparece com umas notinhas de dinheiro na mão, porque existe muita furada. Não à toa você deu um percentual enorme dos que vão e logo voltam. Sim. E isso às vezes não acontece só para fora do Brasil. Lamentavelmente acontece às vezes dentro do Brasil, que é pior. Pega um menino aqui de São Paulo, vão para o interior, lá, para outro lugar, no outro lugar. Então, assim, esse cuidado é muito importante. E se o garoto já está no clube, eu acho que o clube, como você falou, o professor, o próprio psicólogo da categoria de base, alguém com que ele possa se soltar e conversar um pouquinho mais, é muito, muito importante mesmo. E o outro que você falou, através dessas lives a gente está tentando fazer a formação de atletas,
Até ontem vocês comentavam no programa da Fox a importância da formação e às vezes aproveitar isso para a formação teórica do futebol agora, que é o que pode servir caso ele não seja jogador. Então é um momento de preparação, principalmente para eles, né? Isso veja bem, hoje em dia está muito valorizado alguns departamentos que quando eu comecei nem existiam, né? Não se fazia um scout como se faz hoje, né? De ler o adversário, de ler o seu jogador, de saber quanto ele corre, quando ele fala. Então, esse é um departamento que está cada vez mais tecnológico e cada vez mais importante. E eu sei que os bons técnicos dos grandes times, a começar pelo Tite na seleção brasileira, leva muito em consideração esses dados que recebe na hora de analisar se vai colocar um jogador ou outro. Antigamente era mais assim, vamos lá, pô, o cara tá bem, o doutor, como é que ele tá? Já se curou? Já tá bom? Tal, tá. Hoje em dia, não. Então, às vezes, alguém que não tem talento suficiente para ser um grande jogador, pô, pode entrar num departamento desse e ser um excelente funcionário. Hein? Analista, não. Então, ou geral, grande, qualquer função. Um analista que vai ser muito feliz sem sair do futebol, entendeu? Sem sair do futebol. Então é preciso ver isso. São muitas profissões que existem, algumas são novas, né? Que estão muito mais requintadas hoje com a tecnologia. E, enfim, muita coisa. O cara pode ser roupeiro, o cara pode ser massagista, ou pode ser um analista, ele pode ser qualquer coisa dentro do futebol. Porque é o seguinte, com a bolinha que ele joga, ele vai rodar o Brasil todo e também não vai passar de um certo patamar de dinheiro. Então não adianta se iludir. Então acho importante que o técnico diga a ele, cara, quer trabalhar nisso ou naquilo ali, vai ser isso, se especializa nisso, porque com essa bola aí você não vai longe. Tem uns que enganam, né, Eleazar? Tem uns que conseguem chegar até na seleção enganando, mas são raros. E falam que é em base de números, de análise. Aproveitou essa brecha atual, os números são bons, mas às vezes o campo engana um pouquinho, né? É um tema meio distante mesmo. Vou até antecipar uma das perguntas, porque você tocou no tema e você é um exemplo disso. Você falou da sua experiência como jogador nas universidades e usou para estudo, mas você também estudou uma outra carreira antes. Quando você trabalhou no departamento financeiro, na economia, que é a sua formação, você saiu, era totalmente diferente ao futebol que você fazia ou tinha algum vínculo e você deu o salto, de repente, para o futebol? Não, era completamente diferente. Eu queria ser engenheiro e aí fiquei sem saber que tipo de engenharia fazia, se eu ia gostar de elétrica, tal, se eu ia ser engenharia civil, não sei o quê. Aí um dia me falaram, pô, você gosta de matemática, de números, faz estatística. Eu nem sabia que tinha esse curso de estatística. Falei, mas vou fazer para quê? O cara falou, não, porque depois você vai ter 4 anos aí para ver realmente do que você gosta. E eu morava em Brasília. Ele me deu um exemplo mostrando os ministérios. Falou, ó, em todos esses ministérios, seja da saúde, da comunicação, vai ter um estatístico. Então, depois você pode se identificar com uma outra área e você vai usar a estatística como ferramenta. Aí eu comecei a fazer estatística, dali fui trabalhar num fundo de pensão, aí fui para a área financeira, comecei a dar aula de matemática financeira, analisar papéis para comprar para esse fundo, comecei a acompanhar a bolsa, enfim, aí entrei mesmo para o mercado financeiro e por acaso eu fui jogar bola uma vez lá no time da imprensa e eu também gostava, né? Já tinha passado por essa fase de jogar dente de leite, juvenil, fui jogar com os gordos, barrigudos lá e velho que nem eu sou hoje, e eu era bem mais jovem, e perto deles eu até que jogava bem e era jovem. Aí comecei a jogar nesse time da imprensa, aí me veio essa vontade também de ser comunicador, até incentivado por eles. Mas eu achei que eu nunca ia largar o mercado financeiro. Trocaram meu diretor lá um dia e tal, e eu tinha aceitado trabalhar na Globo de lá, só como experiência para usar o diploma. Eu fiquei 2 anos nos dois, estava muito puxado. Na hora de eu optar, eu ia optar pelo mercado financeiro. Mas foram áreas que apareceram na minha vida de formas muito diferentes. Mas por acaso mudou lá meu diretor e eu resolvi ficar na TV. E na TV eu falei, bom, tem que fazer esporte aqui em Brasília, a coisa não vai fluir muito, eu nunca vou chegar numa Olimpíada, numa Copa, tem que ir para o Rio ou para São Paulo. Mas eu fiz uma mudança radical de vida, radical. Saí assim dos telefones na orelha, lá aplicando, comprando papéis, comprando ações, etc., para botar microfone na boca de jogador no campo e começar a ser reportagens, enfim, foi muito radical a mudança, mas eu sou completamente feliz com isso, cara. Eu não achei um segmento dentro do futebol, mas eu não tinha essa tara para jogar futebol. Eu estou falando isso para esses meninos que vão lá no centro de treinamento, ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Esses aí, eles querem ser jogador. Então, se eles não conseguem se realizarem dentro do campo, que procurem uma área fora.
Não era o meu caso. Eu gostava de jogar, mas eu gostava. Mas não era assim, pô, eu quero ser jogador de futebol. Não era o meu objetivo final ser jogador de futebol. Ainda bem, né? Que eu não tinha talento para isso. Não saberemos, não saberemos. A gente não viu. Mas vamos acreditar, ok? Vamos acreditar. E você é mais penta que a própria seleção brasileira. 6 Copas do Mundo cobrindo. É muita coisa. Levantou mais troféu que o Cafu, talvez. Quem pensa está sempre perto do troféu ali. Não, mas eu fui nas que perdeu também. Eu também estava no 7-1, né, meu filho? Todo mundo. Ó, eu sou chileno. Eu sempre achei que poderiam ter perdido para o Chile, que foi o jogo anterior. Talvez teria sido triste, mas não tanto, não sei. Foi na prorrogação aquela bola na trave, não foi? Do Pinilha? Foi no segundo tempo da prorrogação. Ele até tatuou na perna o Pinilha a bola na trave, né? E aí os pênaltis. Mas foi. Vê que é o destino, né? O que é o destino, né? Escapar do para pegar outro, né? Exato, mas assim, é curioso, né? A gente, claro, tem. Eu acho que isso também leva os meninos lá para fora, né? O fato de ser 5 vezes campeão do mundo, como eu disse no início, é um celeiro. Todo mundo fala, pô, você é brasileiro, joga bem e tal. Mas já vai 20 anos aí, né? Agora até 2022 já serão 20 anos sem ganhar nada, sem chegar. Ficamos 24 anos, de 70 até 94 também. E aí depois eu acho que eu participei dessa época boa, entendeu? A gente pegou um ciclo aí, pá, final. Perdemos, outra ganhamos, teve 7-1. Mas me incomoda hoje um fato, nem tem nada a ver com o nosso assunto, talvez, de que o Brasil, e é bom que esses meninos que forem lá fora e voltarem, aprendam para trazer para cá alguma experiência, voltem para jogar e nos mostrar por que a gente não ganha de time europeu desde 2002. Desde a final da Copa de 2002 contra a Alemanha, o Brasil não ganhou mais no mata-mata, não nos grupos, mas no mata-mata, nós não conseguimos mais ganhar de time de lá. E às vezes a gente fica jogando muito por aqui, até por falta de data, não arruma amistoso com eles, é longe lá e tal. E a gente fica jogando só aqui na América do Sul, ganhando do Chile e achando que tá uma maravilha, entendeu, Elisa? E não tá. Porque você vê, 2006 nós perdemos para a França, quando chegou no mata-mata, né? Perdemos para o Zidane. 2010 nós perdemos para a Holanda. 2014 tomamos 7-1. E 2018 perdemos para a Bélgica. Ou seja, a hora que chega um europeu no mata-mata, a gente caiu fora. Então a gente está aprendendo, está precisando aprender a passar por isso. Mas esse é um outro assunto. Vamos continuar no que interessa. Não é tão difícil vincular, porque se você for ver, o mata-mata acaba sendo também o teste quando o menino sai do Brasil e se enfrenta um europeu lá. Por que estão voltando tanto? Você tem alguma percepção em relação à parte mais juvenil, 23, 20, que também já está no profissional, mas acaba voltando? Você vê alguma diferença? Eu percebo uma, por exemplo, até no biotipo físico. Quando eles saem em 6 meses, é outro biotipo físico que eles adquirem fora. Não sei. Qual a sua opinião referente a isso? Não. Acho que sim. Acho que há uma exigência física maior lá fora. Tá. Então, o menino já tem que sair muito bem preparado também fisicamente. Evidente que é preciso ser forte psicologicamente. A solidão também mata. Se ele vai num grupo de 2 ou 3, fica mais fácil conviver. Eu me lembro de um exemplo de um tenista, já faz tempo isso, ele ganhou tudo com 11 anos, 12 anos, 15 anos, 18, 16. Quando ele foi mesmo para o profissional, para o ATP, ele foi o maior fracasso. E aí ele não queria mais. E agora mesmo tem um outro amigo que eu conheci também, que o filho fez uma carreira linda até o juvenil, até ele mora em Campinas, ficou 2 anos sem querer. Passou a odiar o tênis. Aí, falando com ele, num encontro que a gente teve, ele falou, pô, manda um recado pro meu filho, você conhecia ele era tão bom. Eu falei, claro, e por que ele parou? E tal? Falou, saturou. Por quê? Começa a viajar sozinho, pega a raquetezinha, não tem dinheiro no início para levar o técnico, não tem para levar o pai, para levar a mãe, e aí fica rodando o mundo, disputando torneios, qualify para tentar chegar. E vai ficando muito sozinho em hotel, em treino, em quadra. E esses meninos também, se eles vão pelo menos de 2 ou 3 para o mesmo time, para o mesmo lugar, psicologicamente é muito melhor do que você se sentir sozinho. Então, eu acho que um fator primordial é estar com a cabeça boa. E sozinho é sempre mais difícil. Então, fisicamente, psicologicamente, precisa estar muito bem preparado. Porque vai chegar lá, não vai ser aquela maravilha. A não ser, claro, você vai para um clube grande, Barcelona, Real, enfim, um clube famoso, você vai encontrar uma baita estrutura, o cara não te contratou à toa. Mas, em geral, desses 1000 e tantos aí,
Eles vão, na grande maioria, para clubes menores, em países muito difíceis, tudo complicado. Então, assim, é uma pressão muito grande. Não é fácil vencer, não. Mas, claro, vale a pena? Depende. Se você está bem encaminhado, confia no seu talento, pode ser uma última oportunidade de dar certo. A gente tem entrevistado na Fox agora com o problema do Corona, jogadores que a gente nunca viu por aqui. O cara saiu cedinho e você vai ver o país que ele tá. Você fala, cara, mas como é que você foi parar aí? Ah, o empresário me trouxe para ali, que eu vim para cá, atravessei a fronteira lá, estou aqui e tal. A gente nem imaginava. Mas alguns muito sinceros disseram, pô, é onde eu vi que eu vou comprar a casa da minha mãe, vou ser feliz, eu vou sofrer, entre aspas, um tempo aqui. Então tem casos de gente bem-sucedida em países menores. Lógico que tem. Mas, como você disse, a maioria não enfrenta a barra e volta. O curioso é que, às vezes, eles até colocam a namorada como pretexto, né? Sinto falta, e às vezes é só um grito de desespero para esses outros pontos que você está colocando, né? Às vezes o cansaço psicológico, físico, emocional, às vezes a competição que também desgasta muito sem perceber. As pessoas, os jovens, às vezes, não percebem o cansaço que eles têm emocional que afeta no físico. Então, acabam falando que é um outro tipo de futebol, e quando os problemas, às vezes, podem ser mais de retaguarda do que de frente, né? Você vê, aliás, olha só, fazendo uma analogia aí, assim, meio, não sei, meio grosseira, mas eles passam a viver quarentenas que nós estamos vivendo agora com a família, já é complicado. Mas você imagina ser sozinho, você é um país que você não fala a língua, não adianta você querer sair e tal, você não sabe se movimentar, você precisa sempre de um intérprete para tudo. Cara, é essa quarentena, é desesperador ficar sozinho dentro de casa. Imagina, mesmo aqui, o cara que está no país dele, se ele estiver sozinho, aí não aguenta mais ver filme. Imagina lá fora, que você vai ligar a televisão, você não entende o que está falando. Cara, é uma quarentena sofrida aí, não é quarentena, né? Vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até você dar certo no clube. Não, é difícil, não é fácil, não. Pulando agora totalmente de um extremo para o outro, indo para a aposentadoria. Nós temos, e isso já para que os jogadores possam pensar e se preparar em relação a isso. Vou para fora, não vou para fora, já é um item que a gente falou. Agora, tem muito jogador que se dá bem depois que aposenta do campo, que é uma aposentadoria muito jovem, e tem jogador que não se dá tão bem, ou começa a aprender a ir atrás de algumas salva-vidas depois que se aposenta. Você tem alguma experiência, indicaria alguma rota para o jogador que está ali preocupado em ser atleta profissional ou está preocupado em render muito bem como atleta profissional, mas que sabe que a aposentadoria vai vir cedo? Olha só, eu não estou muito atualizado sobre esses números, mas esses dias eu conversava com alguém sobre isso. A impressão que eu tenho é que apenas 1% dos jogadores do Brasil ganham mais de 10 salários mínimos, ou seja, ganham mais de 10 mil reais, tá? Para arredondar, 1%. Tá. Então você imagina que os outros 99% ganham um salário que vai sobrevivendo aqui, vai tendo uma vida média legal, tal, mas começa a gastar um pouquinho aqui e ali, não junta nem para o fundo de garantia, né? Então, são patamares muito diferentes, porque a gente fica falando de jogador que compra iate, barco, não sei o que e tal, mas isso é um percentual mínimo, cara. É aquele pouquinho que deu certo mesmo de ter um baita de um salário. Esse cara, ele nem precisa se preocupar muito com o que vai fazer depois da vida, né? Porque o banco está cheio de dinheiro. Agora, enorme maioria, 99%, 99% é muita gente, quase que todos os jogadores. Você tira os caras lá que ganham 100 mil, 200 mil, 500 mil, o resto ganha pouco. E se ganha pouco, eu acho que tem que aproveitar uma carreira aí que vai de 20 a 30 e poucos anos. Claro, primeiro, para poupar um pouquinho de dinheiro. E segundo, para já ir aprendendo alguma coisa para fazer depois. Porque esse negócio de, eu vou terminar, vou ser comentarista, eu vou terminar, vou ser técnico, eu vou comentar, vou ser auxiliar. Também é um percentual pequeno que atinge isso. Também é um percentual pequeno, óbvio, né? Pelo tanto de jogadores que nós temos, nem todos se tornam técnicos, nem têm capacidade para isso. Então, assim, adquirir uma instrução durante o tempo que está jogando é fundamental, mas é fundamental para você saber... Sobreviver. Não, para sobreviver depois, porque depois ele para com 35, vai viver no mínimo até os 70, sei lá, tomara que viva 100. Mas ele tem o dobro seu salário. E aí ele ganhava 6 mil, 5 mil, 7 mil e de repente volta a ganhar 900.
lá do INSS, se é que ele pagou e o clube pagou direito. Não fez um pé de meia. Aí começa a bater desespero. Tem muitos que não sabem aproveitar o dinheiro que tem, né? Aí gasta, o cara ganha um salário milionário, mas gasta, arruma 3 mulheres, 18 filhos, não sei o quê, paga pensão, mas não sei o quê. Às vezes acha que comprar imóvel é sempre a saída. Não, porque imóvel... Eu conheço casos, esse dia eu estava falando com um advogado, ele me explicando, ele trabalha aplicando dinheiro de jogadores. Evidentemente, de jogadores que têm... Não é que ganham milhões, não, mas que passaram a carreira ganhando um salário melhor, aí jogando em clubes maiores assim do Brasil, Série A. Mas nada de 1 milhão, não é isso, não. Mas Série A e tal, hoje em dia se paga até melhor do que antes. E o que acontece? Ele estava me explicando. Ele falou, olha, tem vários jogadores que estão chegando nessa fase de aposentar. Aí o cara vem aqui e fala para mim, eu tenho X imóveis aqui. Então, todo ano, eu falava com o meu empresário, a cada 2 anos a gente comprava um negocinho, um terreninho ali, ou pelo menos isso de dinheiro que podia, que sobrava para isso, né? Então o cara tem lá 10 flats, vai. Só que 8 estão sem alugar, ele está tendo que pagar o condomínio. Entendeu? Então a conta não fecha ali, né? A conta não fecha, porque ele acha o seguinte, não, puxa, eu comprei 4 casas, cara, quando eu parar eu vivo do aluguel dessas 4. Se você não tiver uma reserva e pegar uma fase que nem essa aqui, 3 vão estar sem alugar. E se for... Gerando pagar, despesa, né? Porra, condomínio e IPTU, aquele outro que sobrou lá para pagar não paga os 3. E ele estava me falando do exemplo de um cara que tem muitos, não tem poucos. Esse cara tem muitos imóveis. Sei lá, o cara tem 50, mas 40 estão sem alugar. E os 40 tem que pagar condomínio e IPTU. Então os 10 outros não cobram essa conta. Fora o que a mulher e os filhos se acostumaram a gastar, o padrão que ele dava. Então é um cara que tem 50 imóveis e fala, caraca, esse cara, porra, parou com o boi na sombra. Esse cara vai estar com dor de cabeça. Aí começa a vender. Claro, começa a vender. E aí é o seguinte... Mas pega uma fase dessas que ninguém está comprando também, vai acabar. Aí vale 400 mil, o cara vende por 200, porque ele está precisando. Aí ele sobrevive com aquele dinheiro. Eu digo num padrão desse que eu estou falando. E no padrão menor é a mesma coisa. Pô, você joga lá num time menor, ganha um salário menor, 2 mil, 3 mil, 4 mil, vai lá comprando um terreninho mesmo, vai tentar fazer sua casa, tenta pelo menos ter onde morar depois. Vai com calma, tem que ter. E procurando uma profissão. O que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer depois. Essa profissão está dentro do futebol? Ótimo. Vou aproveitar que eu estou aqui, que eu quero ser analista, tá aí. Eu quero ser técnico, eu quero ser auxiliar. Pô, vou aproveitar todos esses 10 anos que eu tenho para conversar pra caramba com técnicos sobre isso, para me interessar, para ler sobre tática, comprar bons livros e se interessando. E o cara tem 10 anos, ele não precisa nem fazer uma faculdade de 4 anos, entendeu? Ele poderá, seria melhor ainda. Mas ele tem 10 de anos, eu estou falando de 20 a 30 anos, sabe, de vida útil ali, depois ele tem mais 5, se quiser. Hoje se joga até 40 anos, depende da posição, né, e seu preparo físico. Mas você tem lá 10, 12 anos para você pensar no que você vai fazer depois. Dá tempo, cara. Independentemente de você ganhar R$1.000, R$10.000 ou 100, tomara que seja 100. Mas pensar. Agora, para isso tem que ter instrução, porque senão você acaba muito enganado. Tem muito jogador aí que teve dinheiro e hoje está na miséria. Não soube gastar, comprou coisas que não deveria, investiu em coisas que não deveria, né? Não teve uma orientação. E para isso a instrução serve muito, porque quando você não tem instrução, é muito fácil, é muito mais fácil você ser enganado. Você acha que você é um malandrão, que você entende de tudo? Não dá, cara. Não dá, é difícil. Eu me lembro de ir na casa de jogador e o pai falar para mim, nossa, mas agora o meu filho abriu uma conta para mim no banco, mas eu nunca tive um talão de cheque. Hoje em dia se usa tão pouco cheque, né? Falando de coisa de 15 anos atrás. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para sacar o dinheiro? E tem exemplos grandes, de jogadores grandes. O Robinho aconteceu isso, o Denilson aconteceu isso. Do pai não saber usar o talão, porque eles vinham de uma formação, de uma família, que o pai nunca teve conta no banco, cara. Pegava o salário ainda dentro do envelopinho ali, entendeu? E levava em dinheiro e tal. Não estava acostumado com isso. Aí, de repente, o filho começa a ganhar e quer dar uma mesada para ele. E estou falando de gente que deu certo, Denilson, sabe? E o cara tem que aprender a fazer isso. Aí você não aprende, você delega isso para alguém. E normalmente para o empresário, entendeu? Eu aconselharia você ter um empresário para te vender
e ter uma outra pessoa para te orientar, sabe? Você ter duas pessoas, duas cabeças. Claro, há raras exceções. Não, e o que você fala, ser... a gente consegue conjugar também até com alguns detalhes que a gente tem visto em outras lives anteriores, que é a capacidade de inteligência do atleta. Ou seja, se ele está em fase de formação, já está estudando uma outra carreira, com certeza isso vai fazer ele ser um atleta um pouco diferente. Seja na forma de falar, seja na forma de pensar, na agilidade mental, decisões rápidas, que os técnicos gostam de falar muito em relação aos atletas, e ir preparando uma carreira futura, ou seja, tem tudo a ver nisso. E emendando isso, Mauro, já com a parte comunicacional, algumas dúvidas que nós temos em relação à entrevista mesmo. Uma delas é justamente como é que vocês escolhem os jogadores em campo. Os atletas às vezes querem fazer filinha ali para ser chamado, outros ficam ali meio que aparecendo atrás para ver se pega um pouquinho de tempo. Isso é uma linha editorial? Isso é o clube que decide? Como é que vocês fazem essa escolha? Não, eu sempre escolhi o mais burro para ele falar logo uma grande bobagem e repercutir. O furo jornalístico. Não, exatamente na linha que a gente está falando. A gente facilmente percebe aquele que está estudando, aquele que é um pouco mais inteligente, porque tem muito jogador que tem uma inteligência só futebolística. Saindo dali não faz um óculos, um copo, como a gente costuma falar. E os próprios jogadores sacam isso. Falar aquele fulano é burrinho, né? E começa a pegar no pé. Mas futebolisticamente ele é muito sábio, né? Tal. Mas saiu dali, não acontece mais nada. Então a gente percebe muito facilmente. E aí, óbvio, a escolha não é uma escolha em geral, assim. É nossa, vai sair lá, o time ganhou, o time perdeu, você vai entrevistar o que ganhou, o que perdeu. Você procura aquele cara que é mais extrovertido, porque as entrevistas vão render mais, porque é muito difícil quando você pega um cara, e às vezes tem craques, cara, bons pra caramba, o cara só fala sim, não, sim, não. Pô, não dá nada, não rende pro jornal, não rende pra televisão, não rende nada. Então, se a assessoria, hoje tem muito da assessoria de imprensa, ficar ali na beirada, falar, hoje quem vai falar é o fulano, às vezes eles mesmos escalam, tem isso, né? Ou ainda te pergunto, com quem você gostaria? Eu quero fulano ou Beltrano. Ou porque o cara fez o gol. Às vezes o cara não é o mais extrovertido, né? Mas o cara fez 2 gols lá, tem que ser aquele cara. Então essa escolha acontece muito ali em cima da hora. Às vezes numa conversa, hoje em dia, nos grandes clubes, o assessor fica lá na beira do campo, até para se preocupar, se o jogador trocou a camisa, ele ficar com uma camisa do clube para colocar nele na hora da entrevista. Senão tá arriscado ele vir com a camisa do adversário para dar entrevista, entendeu? Que ele troca lá e tal, vem com ela pendurada no pescoço e tal, e não usa a do clube. Então hoje, os clubes mais profissionais mesmo, eles usam dessa estratégia do assessor ficar ali do lado. Mas a gente escolhe assim, não tem nada linha editorial, a não ser que você esteja, naquele momento, fazendo uma matéria específica com tal jogador, ou com a defesa, ou com o ataque. Mas a gente procura aqueles que a gente facilmente já identificou que são os mais cultos, né? Não precisa ser nenhum Einstein, senão não estava jogando bola, estava procurando a vacina para a gente do corona. Mas você sabe que vai sair alguma coisa, não vai ser mal interpretado, porque às vezes você pergunta para um cara que meio bronco, de um jeito, ele entende de outro, fica meio assim. Então, é óbvio que aquele que está estudando, aquele que se preocupou, já fez uma formação, ele vai te dar uma resposta melhor. Então, os repórteres, em geral, vão procurar por esse cara. O outro que é mais burrinho, entre aspas, desculpa a expressão, assim, mais fechado, ou mais ignorante mesmo, no sentido de não ter estudado. Tudo isso a partir dele, para vocês saberem que isso também atrai patrocínio para atletas jovens. Deu uma cortadinha, Mauro, emendando um pouquinho. Mas isso também ajuda até na escolha de patrocínio, né? Quando o jogador é um pouco mais espontâneo, se comunica melhor, não fala só dos 3 pontos e o que o professor pediu, né? Ele vai um pouquinho além. Essa comunicação, mas a gente também é muito criticado por isso, né? Tem muito jogador que diz, a gente responde a mesma coisa porque vocês sempre perguntam a mesma coisa. Agora, tem umas perguntas, principalmente durante jogos e tal, que são inevitáveis, cara, não tem como fugir. Acabou um jogo, hein? Boston venceu de 2-0. Aí vai saindo lá o centroavante que fez os 2 gols. O Renato já tá lá querendo estourar uma água mineral para comemorar. Eu vou chegar para esse centroavante e perguntar, que filme você assistiu ontem na concentração? Não. Você leu o livro ontem? Era sobre o quê? Não tem jeito, cara. A sua pergunta vai dos gols que ele fez. Então, as perguntas também são bobas, entre aspas, ali. Agora, depois fala, vamos fazer uma entrevista amanhã, eu quero conhecer melhor você.
Aí você vai lá sentar no CT ou na casa dele, aí você vai fazer um perfil desse jogador, aí você vai perguntar o que ele gosta de ler, o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de comer. Agora, no jogo ali, não tem muito como se fugir, entendeu? É tudo meio padrão, é um lance que o juiz não apitou. Qual seria para você a postura ideal, e aqui eu vou ampliar um pouquinho mais para o atleta, dos treinadores e dos atletas com a imprensa, esse relacionamento, e qual seria a postura ideal? Porque é uma coisa que também sempre se discute justamente pelo que você fala. Ele falou que eu sempre pergunto mesmo, não quero responder, ou sair bravinho e tal, mas qual seria uma postura meio ideal? Transparência e sinceridade, isso funciona em qualquer nível, em qualquer profissão. Quem fica enrolando, todo mundo percebe, todo mundo percebe. Então, seja sincero. Do jeito que o técnico tem que ser sincero, eu estou falando lá desde o começo, chegar até para o jogador e falar, olha, vamos fazer uma outra coisa aqui que a sua bola não vai para frente. Isso, cara, não é maldade. Isso não é maldade, é transparência, é sinceridade. Então, assim, olhar no olho do jogador, você não vai jogar por isso, para isso. Todo jogador gosta disso. Não gosta é de treino na madrugada e ele ser sacado e não saber por que foi sacado. Então, todo técnico bem-sucedido que eu conheço é técnico transparente, que olha, fala, o cara na hora pode não gostar, mas vai aceitar. Então, eu acho que, assim, postura de treinador com jogador, de jogador com a imprensa, é isso. Hoje eu não vou falar, cara, eu não tô afim, tô chateado hoje, desculpa, amanhã eu falo. Ok, eu vou aceitar. Eu tava ali querendo aquela entrevista, eu precisava daquilo. Mas o cara não precisa passar escondido lá atrás, não precisa fugir pela porta do fundo do vestiário e entrar logo no ônibus só porque aquele jogo ele fez uma bobagem. Passa, cara, na boa e fala, gente, desculpa, eu não tô bem hoje, né? Amanhã a gente fala, vou pensar para isso. Tem jogador que não gosta de falar na saída do campo, tem técnico que impede que eles falem na saída, porque sabe que o jogador vai estar um pouco mais exaltado, principalmente se estiver perdendo, então, tiver perdido aquele jogo e tal. Tem umas táticas, umas estratégias aí de técnicos. O Filipão usava isso no próprio Palmeiras, né? Ficaram meses aí sem dar entrevista, saindo. Fica brigado com a imprensa e não quer falar e tal, e impedia. Mas eu acho que é isso, é sinceridade, transparência. Eu acho que isso vale para qualquer nível de profissão, para qualquer estágio que o jogador tiver, seja ele mais novo, seja ele já cascudo. Cara, seja sincero, o repórter vai entender, E vai gostar da pessoa, entendeu? Vai gostar, não enrolar. Eu vivi a vida inteira atrás de notícia e tal. Então, eu cansei de falar com um dirigente de clube, olha, só não me tira do caminho, cara. Não vai querer me dar uma volta. Você vai contratar o Eleazar, que está chegando do Chile, o maior centroavante que o Chile já produziu. Você está trazendo o Eleazar para jogar aqui no clube? Aí, ele já falou com você, já falou com o seu empresário. Fala, não, você está louco, esquece isso aí, nós estamos procurando um zagueiro. Aí, dá 2 dias, você aparece lá no clube vestindo a camisa. Eu nunca mais falo com esse cara. Mas antes vou nele e falo, ó, você não foi legal comigo. Você não precisava me confirmar. Eu não queria esse furo assim. Mas eu descobri que você estava atrás do Eleazar. Eu não caiu, eu não vim aqui te perguntar. Ele não está contando, ele só está confirmando uma coisa que você investigou, pegou. Eu que investiguei. Porque é diferente de eu chegar lá e falar qual o centroavante que você vai contratar agora, que eu sei que você precisa do centroavante. Aí ele fala assim, o Eleazar lá do Chile. Aí sim, aí eu tô, entendeu? Não tive trabalho nenhum, ele me deu de bandeja. Agora, eu chegar e ninguém estava esperando que ia ser o Eleazar e eu falar, o Eleazar chega quando? Ele, não, que isso? Aí, esse tipo de postura perde muito ponto comigo. E você vem falando disso desde a base dos professores, relacionamento de jogador, comissão técnica, agora comissão técnica e atleta imprensa. Eu acho que isso faz com que a trajetória possa ser parecida à sua em relação ao sucesso, porque é uma receita. Eu acho que é super válido também. E o que você falou, até chateação. Tem gente que tem medo à chateação. Tem técnico que tem medo a falar para o atleta, você não vai ser um jogador profissional porque tem certas carências, não com essas palavras. Mas a sinceridade, em algum momento, ela é reconhecida. Mesmo que agora chateie, mais para frente ela acaba aparecendo e a pessoa agradecendo por essa verdade, né? Não, e outra, você não está ajudando esse menino, né? Você não está ajudando, você vai prejudicar esse menino. Ele podia começar a estudar outra coisa mais cedo, ele vai ficar sendo enrolado, ele vai se frustrar porque ele acha que vai estar na escalação, ele não vai estar. De repente ele não está nem relacionado para o jogo, porque o técnico não confia nele. Aí ele fica passando a semana falando para a mãe, para o pai que vai jogar no domingo. Arrasta, né? Ele acaba sempre arrastando, né?
você vai arrastando um problema. E para os técnicos, já vou dar um conselho, que era do técnico bem antigo. Nunca contrate um jogador ruim, porque uma hora pode ser que você precise usá-lo, entendeu? Aí são dois conselhos em um. Um já é um, você sabe, o segundo é que se usar vai se dar mal. Não, porque às vezes o diretor vem, o presidente, tá lá, tá fazendo um bom negócio com um jogador melhor e o empresário quer empurrar um segundo lá que ele tem que é ruim. Aí vai no técnico e fala, ó, vamos trazer o Eliazar, mas vamos trazer o Mauro também. O cara tem que falar, não, só o Eliazar. Não, mas o Mauro vem aí de lambuja e tal. Caiu no elenco, amigo, uma hora machuca 3 ou 4, você tem que colocar o cara e vai se dar mal. Melhor ser sincero até nessa hora, né? Tem que ser. Tem alguma entrevista muito, até bizarra seria a melhor colocação, alguma entrevista que te marcou, assim, justamente por ela ter sido muito estranha, cômica, não sei, se quiser falar o nome fica a seu critério, mas a gente gostaria de saber um pouquinho desses bastidores da sua vida. Não, cara, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de passar por uma geração de jogadores muito interessantes, muito bons de bola, né, cara? Sei lá, tinha nego engraçado, tinha nego que não falava muito, tinha nego que você tinha que saber quando chegar. Hoje eu trabalho com o Edmundo. O Edmundo não foi fácil na época dele aqui de Palmeiras, não, Corinthians, etc. Quando ele encrencava, ele não fechava o bico, dava umas patadas nos outros. Muricy, comentarista maravilhoso, que a gente trabalhou até pouco tempo no Sport TV. Ele, como técnico também, achava que ninguém entendia nada. Então, às vezes, saía cada entrevista, cada resposta atravessada, né? E, por outro lado, outros muito engraçados, né? Eu jamais vou me esquecer de voltar, claro, campeão do mundo em 2002. Eu tive o privilégio de vir dentro do avião que trouxe a delegação campeã, né? Tava a família, o Ronaldo, com a mulher, na época era a Milene ainda, Vampeta, Rivaldo, muitos jogadores com os familiares. Esse avião veio fretado, era enorme, trouxe também os familiares. E, pô, são 24 horas você, do lado do Vampeta, você morre de rir, né? Tanto é que quando eu desci aqui, em Brasília, a gente parou em Los Angeles, eu entrevistei para o Jornal Nacional o Rivaldo por telefone ainda, entreguei lá umas fitas para a produtora, do que eu tinha gravado na primeira parte, né, do Japão para Los Angeles. E aí, na segunda parte, tentei dormir um pouco e via que só o Vampeta não dormia. Só o Vampeta, ele ia para cima, para baixo. Aí, quando eu desembarquei lá em Brasília, eu tive que entrar ao vivo, né? E era o Luiz Roberto que estava transmitindo a chegada, ia ter show da Ivete Sangalo, né? Aí ele me perguntou assim do nada, né, Mauro? Mas assim... Na verdade, eu não sei se ele queria perguntar quem bebeu mais, quem não bebeu, quem festejou mais e tal, né? Eu não ia falar de álcool, de bebida e tal. Aí eu me lembro, nunca me esqueço assim, falei, ô Luiz, eu tô com essa cara de sono aqui, porque, sinceramente, foi o Vampeta que não me deixou dormir. Mas por ele, acho que ninguém nesse voo dormia. O Vampeta era o mais animado. Falei assim, o que quer dizer? O que mais tomou uma água mineral. Deu risada sozinho. E deu uma hora depois, o Vampeta deu aquela cambalhota na rampa do Planalto, né? Você vê como ele estava animado, né? Já chegou animado, né? Ele chegou mesmo animado. Então, teve situações maravilhosas, várias entrevistas muito divertidas. Às vezes, você espera tanto, chega lá não dá certo, o cara não tá animado. Você vê, o cara que, pô, ídolo, Ronaldinho Gaúcho tá com esse problema aí agora. As entrevistas dele não rendem, ele não fala muito, né? Ele agora joga muito, você tem que entrevistar o cara. E ele se dispõe a falar, não é isso. Mas é que ele é tímido, as frases são muito curtas, né? O Alexandre Pato, para sair uma boa entrevista com o Pato, e olha, ele melhorou muito, cara, porque antes quando ele chegou na seleção, mesmo depois que ele veio para São Paulo, para o Corinthians, você falava com ele, falava, não, eu tô aqui para dar o meu melhor. Pô, essa frase eu vi 432 vezes do Alexandre Pato. São atletas muito inteligentes dentro do campo, é o que a gente falava recente. Inteligentíssimos dentro do campo, com a vida feita, fora do campo também, com dinheiro, com tudo, com oportunidades de viver culturas diferentes, né? Jogadores foram para a Europa, falam até outro idioma. Mas o Pato era sempre assim, não, tô aqui para dar o meu melhor. Mas, Pato, você vai ser reserva aí do cara que veio lá do Botafogo de Ribeirão Preto ontem, cara. Ninguém conhece o Ratinho, você vai perder a posição pro Ratinho. Não tem problema, eu tô aqui para dar o meu melhor e tal. Então, assim, umas coisas que não rendiam muito. Então, tem jogadores que você espera muito, não sai nada e vice-versa. E às vezes você também não tá, se você não se preparar, levar alguma coisa pronta,
às vezes você também não está inspirado naquele momento, né? Você também, porque você tem que estar inspirado para o cara falar uma coisa, você já emendar outra, tá ligado, informado, evidentemente. Mas foram grandes momentos, graças a Deus aí, nesses 30 anos. E vão continuar, né? Continuam sendo. Agora a gente entrevista por O futebol não para, né? A resenha, Nossa. ela faz parte. Eu acho que até um pouco de bullying dentro dos jogadores, isso também faz parte do mundo do futebol, né? Permitido ali no vestiário, ele é um pouco permitido dentro de um ambiente são, né? Isso eu acho que é o mundo do futebol. Mauro, por que você acha que o futebol tem esse atrativo mundialmente? Agora que a gente está tocando nesse tema, por que ele é tão apaixonante? Eu chamaria o esporte mais apaixonante do mundo. Você tem alguma opinião? Envolvendo, claro, esses pontos de vista que eu falava no começo. Do dono do clube, do empresário, do jogador, da torcida, do pai do atleta. Você que tem essa visão, por que o futebol tem esse mistério? É impressionante mesmo essa paixão que ele desperta. Eu não sei se ele é o mais apaixonante do mundo, mas sem dúvida é o mais popular, talvez pela facilidade de se jogar, né? Em qualquer lugar ali, qualquer terreninho, você improvisa uma bola ali, faz 2 golzinhos ali. As regras também basicamente são simples, né? Apesar de eu achar que a regra não é clara, como diz o Arnaldo César Coelho, porque, nossa, ela é tão subjetiva toda hora. Só são 17 regras, mas, pô, tem 1.700 interpretações dessas 17. Depende, né? Do juiz, a frase. Aí pô, você... Depende do juiz. Então tá bom. Porque, assim, agora, isso é de uma maneira geral, porque eu já fui em vários países em que o futebol é o 3º ou 4º no gosto, né, popular, em vários, né, o basquete, beisebol, tem vários países que têm paixão por outras coisas. E eu acho que às vezes faz até mais sentido, não é o meu caso, óbvio que eu sou apaixonado por futebol, mas, por exemplo, o basquete, cara, eu fico vendo aquela paixão lá nos Estados Unidos e no mundo todo, em vários lugares, e parece até que faz mais sentido, porque assim, primeiro que tem cesta, não tem 0-0, né? Que no futebol é duro um 0-0. Às vezes é até um bonito 0-0, mas é difícil. Você jogar 10 vezes, o favorito ganha 9. No basquete, eu acho que ganha as 10 e tal. No futebol, você tem lá, o futebol ganha 7, ganha 6, né? A esperança tá ali. Tem aquela coisa de mudar. A vitória do Flamengo contra o River agora na Libertadores foi uma coisa de enlouquecer qualquer flamenguista, né? Do jeito que estava o jogo e nos minutos finais. Isso enlouquece. Mas isso acontece quase constantemente no basquete, cara. Né? Tá 2 pontos para um, aí o outro pula com 3, passa um na frente. Claro. Sim. Não, e em segundos, né? O jogo falta 1 minuto e meio. Tempo no final do jogo, né? Sim. Não, é uma eternidade. O jogo está empatado, está 1 ponto ou 2 na frente, às vezes até mais, mas 1 minuto e meio é uma eternidade. O cara vai lá, pinga 2, faz cesta de 3, volta. Então, assim, em termos de despertar paixão, acho que seria até mais interessante. Agora, acho que é porque da forma que foi divulgada, há mais tempo divulgada, a facilidade de se jogar em qualquer lugarzinho. É mais difícil ter uma bola de basquete, fazer uma cesta, não dá para jogar numa grama, na terra, não sei aonde, já precisa de uma quadra, uma coisa assim. E o futebol não, né? Qualquer rincão desse mundão aí, como a gente disse, você junta 2, 3 meninos ali e sai chutando. E se tornou assim, essa paixão aí, que eu espero que os meninos do Boston usufruam muito. Estou esperando a todos eles, tá? Para fazer grandes reportagens ainda com eles, que eu tô velhinho, mas não vou parar tão cedo, tá bom? Vou esperar essa garotada prosperar e que sejam muito bem orientados pelos técnicos. Eu, como disse várias vezes já aqui, acredito demais na importância do técnico da base, sabe? E não é só para ensinar a chutar uma bola, não, que por sinal, também, pelo amor de Deus, espero que isso não aconteça aí, né? Porque o que a gente vê de neguinho chegando no profissional fora da hora, por quê? Porque ele deu 3 pedaladas aqui, o técnico de cima já puxou, vem um cruzamento, ele não tem a menor noção de posicionar para cabecear, não sabe chutar de pé esquerdo, porque o cara é destro. Tem muita gente indo para time de cima sem estar com a formação completa. Então, isso é responsabilidade desses técnicos da base. E eu espero que isso não aconteça no Boston, que eles tenham aí... Não acontece, Mauro. Então. Outro país, é outra cidade. Não, e que eles, assim, não apenas passem para esses meninos como é que é chutar, cabecear, driblar, etc., as noções de táticas, etc., mas noções de vida, de cidadania, que eles são professores, cara. Eles não à toa são chamados pelos meninos de professores, pelos jogadores,
Porque, volta a dar o exemplo, é como você colocar o seu filho numa escola e aquele professor vai ter mais importância, provavelmente, na vida desse filho do que você que é pai. Então, assim, parabéns aos bons técnicos da base, tomara que sejam cada vez mais reconhecidos, porque o papel deles é fundamental. Agora, o que acontece? A gente está num país que o seu também não é muito diferente, a gente sabe que os professores aqui das escolas não são os que têm os melhores salários. Então, isso acontece também. Mundo ingrato, né? É um segmento muito ingrato, né? Os professores não são os mais bem remunerados e deveriam, né? Então, assim, que melhore a vida aí. Não estou apertando o Renato para subir o salário de ninguém, não, tá? Mas eu digo que de uma maneira geral... Ele já deixou a brecha ali embaixo. Tá. Mas que de uma maneira geral eles sejam felizes e tal, e realmente percebam a importância que eles têm, não como técnicos, treinadores, mas principalmente como professores. É isso que eu quero que eles passem para a garotada. Sim. Mauro, conversar com pessoas sábias sempre é muito enriquecedor e a gente está comprovando isso agora. Eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente fechar pelos momentos. O Instagram corta, ele já corta a gente do nada. 5h30 da tarde eu estou no Expediente Futebol da Fox, tem que ir lá... Vamos assistir, pessoal. Já sai daqui, vai direto lá, come aqui. Não, é aqui mesmo. É daqui mesmo que eu faço. Vou só trocar a camisa. Perfeito. Eu queria saber se dentro da sua experiência, esse é o momento mais marcante do esporte, essa quarentena, e como você vê os esportes coletivos e o futebol pós-quarentena? Eu sei que é uma pergunta muito específica e que de repente talvez você não queira... Não, a gente conversa todo dia sobre isso aqui na Fox, cara. Como você enxerga que vai ser isso? A gente tenta refletir sobre isso. Eu acho que, assim, as consequências dependerão, evidentemente, do prazo que isso vai ficar parado. Porque quanto mais tempo passa, evidentemente, tem o problema econômico dos clubes, que aí não tem patrocínio, não tem dinheiro de televisão, aí não consegue começar a pagar salários, etc. e tal. Então, assim, esses dias eu acho que foi o presidente do Grêmio, que até já foi infectado, já se curou, ainda bem, dizendo assim, isso vai ser catastrófico para o futebol. Vai mesmo, se ficar 6 meses aí, nossa senhora, esses caras não vão aguentar. Muitos e muitos clubes tradicionais não vão aguentar. Grandes clubes já fecharam no vermelho o ano passado. Grandes, Corinthians, São Paulo, vários deles. Atlético Mineiro, Cruzeiro, tá todo mundo sabendo das crises aí. São poucos os que estão ali se mantendo, gastando apenas o que conseguem arrecadar. A grande maioria já está com a faca no pescoço. Ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem receber patrocínio, enfim. Se você tivesse que catalogar, seria o momento mais triste do esporte que você tenha visto ou que você conheça? Por enquanto, está começando, infelizmente, que eu acho que não vai passar, mas já podemos registrar como um momento mais triste, sem dúvida alguma, porque parou tudo, né? Assim, tudo bem, parou. Nós estamos jogando, na verdade, eu repito todo dia, o campeonato da vida. O esporte agora, até porque o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes do mundo, né? Então, a gente dá essa importância, mas a gente tem que pensar primeiro na saúde, no bem-estar de todo mundo, social e tal. Então, mas para nós que somos do esporte, no nosso caso, mais especificamente até do futebol, evidentemente que não houve nada igual, mas nós não chegamos ainda no momento de avaliar, e aí você me pergunta como é que vai ser o futuro, não sei, vai depender do tamanho dessa parada, né? Lá na Europa já estão começando a querer treinar, aqui no Brasil eu acho que não vai dar para começar campeonato em maio. Um pouco atrasado. Não, acho que não. Acho que nossa curva, infelizmente, ainda está ascendente, infelizmente. Acho que vários estados aí não vão não vão permitir nem que os jogadores possam ir aos centros de treinamento. Aqui no estado de São Paulo, estou em São Paulo, está marcado para o dia 10, mas já está conversando aí que dia 8 talvez seja prorrogado, no Rio de Janeiro prorrogado. No Rio Grande do Sul já conversaram, mas eu estou achando assim que é muito difícil, diante dos números que estamos tendo no momento e da tendência ainda da curva, que algum secretário de saúde ou mesmo o próprio Ministério da Saúde consiga arrumar alguém que fala, não, pode ir lá e assinar essa autorização, porque a consequência depois, se der um jogador infectado e tal, e a gente fala, mas os grandes clubes conseguem grandes kits, os centros de treinamento são todos higienizados. Às vezes você vai tomar todas as providências para não infectar os jogadores, etc., tararau,
Mas aí você vai a campo contra o adversário que você não sabe qual foi o procedimento do lado de lá, se ele fez tudo, se ele teve dinheiro, inclusive, para comprar os kits, etc. Então, assim, eu acho que é muito preocupante e muito cedo para que a gente possa falar em retorno agora. É isso. Quero deixar um grande abraço, foi um prazer enorme falar com vocês. Parabéns pelo trabalho que é desenvolvido aí no clube e que tenha vida longa aí, né? E essa garotada, ó, me aguarde que nós vamos fazer muitas entrevistas ainda, tá bom? Perfeito. Muito obrigado pela honra, Mauro Naves. Muito obrigado, parabéns pela trajetória e por trazer a nós todas as informações sobre o futebol brasileiro, não só os brasileiros, aos estrangeiros também. Muitíssimo obrigado. E aviso o Renato que eu vou fazer uma com ele a semana que vem ou depois. Aí eu quero falar sobre como anda a situação do Covid lá. Não é futebol, quero falar sobre os Estados Unidos, tá bom? Quem está assistindo já sabe, já. Obrigado mesmo. Então, vou entrar em contato com ele para a gente bater um papinho numa meia hora aí, como é que ele está vivendo lá, a economia lá. Já aproveito para convidá-lo, Renato. Vou falar com um grande empresário na sexta-feira também, 8h30, horário de Brasília, 7h30 em Manaus, que ele é de Manaus, mexe com agronegócio. E nós vamos falar sobre a situação de Manaus, que está muito ruim, e sobre negócios, né? Como sobreviver nessa crise aí e tal. E aí você vai fazer comigo semana que vem também, Renato. Um abraço. Amanhã, 8h30, tem o 8h15, o Edmilson. Um abração, gente. Obrigado mesmo, obrigado. hein? Obrigado, Mauro. Agora vamos para a Fox. Valeu. Estaremos lá. Valeu. Certo, senhoras e senhores. Sempre é bom ter muito claro que essas lives são em torno da formação dos nossos atletas. Então, atletas, se vocês veem, tem muitos pontos que coincidem bastante. Um deles é justamente a formação teórica. Vocês precisam saber que a formação teórica de um atleta, ela é de suma importância. Ela não é uma coisa alternativa. Eu jogo bola bem, me viro. Não, em algum momento isso vai pesar para você. Em algum momento vão te cobrar. Então, para vocês também, espero vocês na sexta-feira, às 6 horas da tarde, estaremos com um grande treinador, com um currículo fantástico, Sérgio Baresi, conosco. Um grande abraço, até mais. Cuidem-se. Bye, bye.